Apocalipse capítulo 22, versículo 20, diz assim, é o tema desta igreja, né, irmãos? Aquele que testifica estas coisas, diz a igreja: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Podemos assentar? Estamos no culto de ceia, mais um culto de ceia, que você pode dizer amém? Amém. Estamos em mais um culto de ceia. Amém. Estamos em mais um culto de ceia. Amém. Glória a Deus, é um privilégio, né, irmãos, estarmos junto com Jesus, ceando. E eu sempre digo que todos os cultos são especiais, mas o culto de ceia é um pouquinho mais. Amém? Simplesmente pelo tema, né, irmãos? É um culto de ceia, é um culto de nós fazermos memória do sacrifício do nosso Senhor. E esse culto nos impulsiona para a cruz do Calvário, mas também nos impulsiona para o futuro, para a promessa, para a esperança. Então é um culto que nós, ao mesmo tempo que choramos, ao mesmo tempo nos alegramos. Lembramos até quando o povo veio do cativeiro e eles estavam diante do segundo templo, os antigos choravam, os mais novos se alegravam. Amém? Diante do templo, os antigos pensavam, né? Templo de Salomão foi destruído. Quanto tempo? O que nós passamos? Agora estamos diante de um outro templo. E eles choravam. Enquanto aqueles que não conheceram o segundo templo, o primeiro templo, só se alegravam e glorificavam o Senhor. Então alguns vão chorar aqui nessa noite. Outros vão se alegrar nessa noite. Dependendo da perspectiva, dependendo da visão, da espiritualidade de cada um de nós. Se nós olharmos para a cruz, nós vamos chorar pelo sacrifício de Cristo, pela dor de Cristo. Quando nós lembramos dos cravos nas mãos de Cristo, da coroa de espinho, da via cruz, né, do Calvário, da crucificação, nós choramos. Mas quando nós lembramos que 3 dias depois Ele ressuscitou, aleluia! A gente se alegra. E quando nós lembramos que Ele vai voltar, aí que nós nos alegramos mesmo, para buscar a sua igreja. Você pode glorificar o nome do Senhor? O apóstolo Paulo diz, né, em revelação sobre a ceia, que nós iríamos participar até que Ele voltasse. E nós teríamos que anunciar a sua morte, anunciar o seu evangelho. Então a ceia nos lembra que nós temos que pregar o evangelho de Cristo. Nós temos que anunciar o sacrifício de Cristo. Nós temos que anunciar a morte expiatória de Cristo. Nós temos que fazer valer a pena o sacrifício. Imagina alguém, irmãos, que fez algo, né, muito bom, algo para salvar. Imagina alguém que criou uma medicação e você guardar essa medicação, como costumo dizer. Você conhece a medicação e vê teu irmão morrendo por falta dessa medicação. Você não vai anunciar? Nós temos a medicação, nós temos a solução, nós temos o Evangelho de Cristo, para que as pessoas não venham ir para o inferno, não venham morrer eternamente. Então nós precisamos anunciar esta verdade. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então a Bíblia, ela termina com o livro das revelações, com o livro do Apocalipse, aleluia, o último livro. E neste último capítulo, irmãos, a promessa de Jesus, trazendo a revelação de João, depois de tudo que ele falou, depois de tudo que se revelou, ele diz: aquele que testifica essas coisas diz. Aí Jesus diz assim: certamente cedo venho. E João diz: amém, ora vem, Senhor Jesus. Então a promessa é que o Senhor Jesus virá cedo, sem demora, em breve. Ele vem repentinamente. O apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Aí o versículo 4 diz assim: dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, estou sem som aqui,
se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 e 1000 anos como o Senhor não retarda a sua promessa. Levante as mãos. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo. Se ele não veio, é pela sua misericórdia. Se ele não veio, é pela sua longanimidade. Se ele não veio, é porque o Lucas não está aqui. Se ele não veio, é porque o Moisés não está aqui. Se ele não veio, é porque o Felipe não, você não entendeu. Deus, ele é longânimo, mas ele não retarda a sua promessa, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Aí versículo 10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Irmãos, que nessa noite, levante as mãos mais uma vez, que a esperança da volta de Cristo venha a ser renovada. Não, você não entendeu, venha a ser renovada, venha a ser acesa na minha e na tua vida. Aleluia. Então essa esperança da vida breve, repentina, deve despertar na igreja, irmãos, uma consciência que nós estamos aqui de passagem, irmão Carlos. Gabriel, tudo que acontece aqui vai passar. Com saúde, sem saúde, com carro, sem carro, pagando aluguel. Irmãos, Jesus falou: certamente cedo vem. Se eu crer, ele vem. Se eu não crer, ele também vem. Se a ciência crê, ele vem. Se a ciência não crê, ele também vem. Se o ateu crê ou não crê, ele vem. Se você aceita ou não aceita, ele vem. Ele não depende da minha opinião para ele vir, mas nós dependemos dele para mudar a nossa opinião. Ele vem. Ele vem. Ele, diga, ele vem. Eu estando consertado ou desconcertado? Eu estando em pecado ou em santidade? A minha atitude, a minha opinião, o meu viver não muda a decisão de Deus. Agora a decisão dele deveria mudar a minha atitude. Eu acho que você achando ou não, ele vem. Aleluia. Não é meu tempo. Você achando que é o teu tempo ou não, ele vem. Não chegou a minha hora. Não chegando a tua hora ou chegando, se ele determinar que vem hoje, ele vem. Ele pode glorificar o nome do Senhor. Ele não depende da minha oração, não depende da minha vontade, não depende da minha fé. Ele certamente vem. Aleluia. Então é essa a esperança, irmão. Eu estava buscando até a outra palavra, mas de acordo com o que nós estamos vivendo, irmão, essa é a palavra que nos consola. Essa é a palavra que nos consola. Aleluia. Quando Jesus, em visão e revelação, afirma para o apóstolo Paulo lá em Patmos que ele certamente cedo vem. João, eu creio, eu já falei isso aqui, eu conjecturando, eu creio que João se ajoelhou e falou: amém, Senhor. João estava dizendo: eu creio. João estava dizendo: verdadeiramente o Senhor vem. Certamente o Senhor vem. Assim seja. Ele estava dizendo: Senhor, eu concordo, eu creio. Aleluia. Aleluia. Assim aconteça. O Senhor vem mesmo. Aleluia. Quem pode dizer amém nessa noite? Aleluia. Quantos podem dizer um amém por esta promessa gloriosa? Vamos lá, igreja. Jesus está dizendo para a igreja, Assembleia de Deus, ministério, proclamai Maranata. Ele está dizendo: certamente cedo eu venho. Aleluia. Mas João não responde só
Senhor Jesus. E essa palavra foi dita também em aramaico, lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22, que diz: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Aí o final do texto diz assim: Maranata. Então a volta de Cristo é o centro da fé cristã, porque se Cristo não voltar, a obra expiatória, a obra de redenção, melhor dizendo, de redenção, ela permanece incompleta, porque ainda falta o Senhor glorificar os nossos corpos. Nós somos muito mais do que um corpo doente, nós somos muito mais do que um corpo canceroso, nós somos muito mais do que um corpo com dor de cabeça, nós somos muito mais do que um corpo faltando uma perna. Quem está entendendo isso aqui? Nós somos muito mais do que um corpo cego. Aleluia. Irmão, seja morto, vai ressuscitar e vai glorificar. Seja vivo, vai ser glorificado. Porque no céu não há diferença, irmãos. No céu não vai ter cego, não vai ter manco, não vai ter câncer. Não, no céu os nossos corpos serão glorificados. Você não entendeu? Vou repetir: serão glorificados. Eu vou repetir: serão glorificados. Por isso ele vem. Ele vem para quê, pastor? Para glorificar a igreja. É o último estágio da santificação. O corpo corruptível dará lugar a um corpo incorruptível. O corpo de pecado dará lugar a um corpo sem pecado, a um corpo de glória. Imagina, se irmão Carlos já é bonito com esse corpo, imagina o corpo glorificado. Tiago já é bonito, agora ele vai gostar. Tiago já é bonito, né, irmã Lívia? Imagina esse moço com o corpo glorificado. Olha para o teu irmão, fala: meu irmão, imagina você com o corpo glorificado. Oh, aleluia. Samuel, tu vai ser lindo com o corpo glorificado. Valtei, você vai ficar lindo com o corpo glorificado. Por isso espera um pouquinho. Todos nós teremos os corpos glorificados. Eu vou repetir: glorificado. Mortos ressuscitam, vivos juntamente com os mortos sejam glorificados. Oh, estou sentindo a presença do Senhor. Aleluia. Seu retorno, o retorno de Cristo é a única esperança para a igreja, irmãos. Aleluia. É uma esperança que dá segurança para o futuro da igreja. Aleluia. Por isso que essa expressão Maranata provavelmente ela foi usada na igreja primitiva como uma oração e também como saudação entre os cristãos. Eles oravam o tempo todo: ora vem Senhor Jesus. Ao ponto de os tessalonicenses pensar que Cristo já tinha até vindo e eles ficaram. E Paulo vai falar: olha, ainda que esteja morto em Cristo, vai ressuscitar, mas Jesus ainda não voltou. Aleluia. Ainda faltam algumas coisas. Aleluia. E a nossa igreja ela foi fundada sobre esse fundamento. Assembleia de Deus, ministério, proclamai Maranata. Apocalipse 22, 20. Por isso oramos. Aleluia. Oramos pela nossa salvação. Enquanto isso, nós vamos proclamando Maranata. Nós vamos orando e pedindo: Senhor, aleluia, guarda a minha vida. Aleluia. Guarda a minha salvação, Senhor. Porque o Senhor pode vir a qualquer momento, irmãos. Quantos têm coragem de dizer como João: ora vem Senhor Jesus? Quantos já estão preparados hoje? Se Jesus voltar hoje, irmão, para dizer Maranata tem que estar totalmente liberto deste mundo, tem que estar totalmente livre. O jovem rico não poderia dizer Maranata, estava preso nas riquezas. Em que o nosso coração está preso, irmãos? O apóstolo Paulo vai dizer na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 8. Duas pessoas entenderam, depois vou beber mais água. 2 Timóteo 4, 8.
justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos. Aleluia! Fecha teus olhos. Eu quero valorizar cada versículo aqui nessa noite. Eu não quero passar batido pelos versículos. Não somente a mim, mas a todos. A todos que amarem a sua vinda. Quantos amam a vinda do Senhor? Quantos esperam a vinda do Senhor? Só ama a vinda quem ama a sua vida na terra. Aleluia! Diga, tem recompensa nos céus. Para quem ama a sua vida, irmãos. Aleluia! Então os cristãos da igreja primitiva, eles viviam essa verdade intensamente, irmão. Era uma verdade para eles. Será que isso é uma verdade para a igreja missionária da nossa geração? Será que essa realidade do ora vem Senhor Jesus é uma realidade? Será que nós vivemos para essa realidade, irmãos? Ou a gente vive para ter cura? Ou a gente vive para ter um carro novo? Ou a gente vive para casar? Ou a gente vive para ser feliz somente? Para ter sucesso? A realidade da igreja é essa aqui: ora vem Senhor Jesus. Jesus falou: nesse mundo tereis o quê? Ou a vida? Aflições. Mas o que Jesus falou? Tem o quê? Bom ânimo. Mas antes ele faz: em mim tem as paz. Então em Cristo, irmão, nós conseguimos viver. Então eles viviam essa verdade intensamente, ansiavam pelo retorno de Jesus. Nada nessa terra agradava os olhos dele, nada nessa terra influenciava eles, Antônio Carlos. Nada nessa terra era mais forte do que a promessa da vinda do Senhor Jesus. Faça a tua faculdade, mas a vinda dele é mais importante do que a tua faculdade. Porque se ele vir, você sobe com ele. Mas se estiver preso na faculdade, você vai ficar aqui na sua faculdade, na grande tribulação. Isso se o anticristo não fechar a tua faculdade. Aleluia. Então essa expectativa nos ajuda a nos mantermos crentes todos os dias. Eu estava preparando essa mensagem e falei: Senhor, eu tenho que acordar todo dia. A primeira coisa é dizer Maranata, para eu lembrar que o Senhor está voltando, Senhor. Eu tenho que dizer: ora vem Senhor Jesus. Que eu não venho estar preso em trabalho, família, em nada. Que essa venha ser a realidade do meu contexto de vida. Acordar, olhar para os céus e dizer: Maranata, eu estou pronto. Ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Eu preciso ter essa certeza da minha salvação. Eu preciso perseverar até o fim, irmãos. O tema desse ano é perseverança. E nós precisamos perseverar até o fim. Temos que estar preparados para o arrebatamento. Temos que ter essa condição, essa fé, né, de falar como o apóstolo João: ora vem Senhor Jesus. Imagina, irmãos, o apóstolo João, que prendia ele na ilha de Patmos? Diga: nada. E o que te prende? Quanto maior o conforto do crente na terra, mais difícil é dele se liberar da terra, irmãos. Por isso que você vê, quanto mais o crente, não que eu estou pregando contra a prosperidade, mas é uma realidade. Quanto mais humilde é o crente, quanto menos coisas tem na terra, mais livre ele está para dizer: ora vem Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 6, vai dizer que aquele que quer rico pode cair em muitos laços. Ser rico é uma bênção. Abençoa a obra missionária. Quisera a Deus que eu fosse rico, que a obra missionária ia ter fartura. Deus conhece o meu coração. Aqueles que podem abençoar a obra de Deus. Quando o pastor tem uma necessidade, a igreja comprar um terreno, aí tem o irmão: pastor, eu vou doar. Meu Deus, imagina isso, irmãos.
tem necessidade de comprar quilos, pastor, vou doar 100 cestas básicas. Imagina isso é uma bênção, mas também é perigoso, porque quanto mais coisas você tem nessa terra, mais difícil é de você se liberar para o céu, mais difícil é a nossa entrega. Aleluia. Mas que todos nós possamos ter essa disponibilidade e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Que nada nessa terra venha nos prender, que os sonhos não venham nos prender, de dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Ele diz: brevemente deve acontecer. Aleluia. Quando nós abrimos a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3, vai dizer: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer. Não é que pode acontecer, não é que de repente há uma dúvida. Não, o Senhor falou que vai acontecer. Tem que acontecer. Aleluia. E pelo seu anjo eles enviou e notificou a João, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Lá no versículo 19 ele estava dizendo que essas palavras foram daquilo que ele viu, das coisas que são e que hão de acontecer, passado, presente e futuro. Eita glória! Aleluia. Aí no versículo 3: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, irmão. Então conhecer as profecias escatológicas nos protege contra as falsas doutrinas. É um privilégio a igreja conhecer antecipadamente as coisas que vão acontecer. A Bíblia diz que Deus, aleluia, não faz nada, não é? Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, que é servo do Senhor, e aos seus profetas. Então o texto vai dizer que nós somos o quê? Bem-aventurados. Diga: tu é feliz, meu irmão, por saber essas coisas. Então ouve e guarda ela, pratica elas. Porque não adianta nós ouvirmos e não guardarmos. O texto está dizendo que essa palavra deveria ser falada em voz audível, teria que gritar: prega essa palavra, as coisas vão acontecer e o tempo está próximo. Aleluia. Então nós somos bem-aventurados, irmãos. As profecias bíblicas nos resguardam contra as heresias. Vou falar igual o pastor Ziel. Tá filmando, Caio? Vira para cá, filma aqui. Heresia de reencarnação. Não tem uma segunda chance. Hebreus 9:27, ao homem está determinado morrer quantas vezes? Uma só vez. E depois disso, segue-se o juízo. Então as profecias bíblicas nos resguardam. Não adianta fazer missa de 7º dia, de 30 dias, depois que morre, irmãos. Acabou. O que tem que ser feito é aqui e agora. Se tem que servir, sirva. Se tem que orar, ore. Se tem que fazer, faça enquanto tem força. Porque para o lugar que nós vamos, não há ciência, não há indústria. Oh, levante as mãos e adore ao Senhor. Jovem, faça agora. Não existe reencarnação, uma segunda chance. Aleluia. Aí no versículo 28 de Hebreus 9 vai dizer: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez,
sem pecado aos que esperam para a salvação. Aleluia! Então, uma das finalidades da profecia é nos dizer o que vai acontecer antes que aconteça. Isso é uma bem-aventurança. Eu vou repetir, é avisar, é informar, aleluia, é dizer aquilo que vai acontecer antes que aconteça, para que eu e você fiquemos prevenidos, para que nós nos preparemos, porque Jesus breve vem. Por isso fala para o teu irmão, não despreze as profecias, ouça os profetas. Então o livro do Apocalipse é o último livro, o livro das revelações. E o Senhor falou ao meu coração, é como um despertador para a igreja, Carlos. É o último livro. É o Senhor despertando a igreja. Quem gosta de café preto aqui? Café bem forte. Café desperta a gente, né? Quem estuda na madrugada, hein, Prevenilson? Cafezinho às vezes desperta. Irmãos, Deus está nos dando um cafezinho preto hoje. Deus está te servindo um café preto para você se despertar. Acorda, igreja! Breve Jesus vem. Aleluia! Nenhum crente terá o direito de dizer: Senhor, eu não sabia. Meu Deus! Irmãos, se nós não formos no arrebatamento, nós vamos passar pela grande tribulação. E o pior, nós vamos estar de cara com o grande juiz, no grande trono branco, só para receber a condenação, só para receber a sentença. Enquanto a igreja, aleluia, aqueles que forem fiéis, aleluia, não subir no arrebatamento, vai passar por dias terríveis da grande tribulação, mas a igreja vai estar nos ares, participando das bodas do Cordeiro, recebendo a premiação. Vale a pena ser fiel. Aleluia. Eu falei isso aqui, a passagem do Lázaro, do rico e do Lázaro, Lucas 16, 19 ao 31. A Bíblia diz que havia um rico, irmãos, que vivia regaladamente. E o mendigo Lázaro na sua porta pedindo comida, ele não dava, desprezava. Aleluia. A Bíblia diz que houve 2 sepultamentos. E também houve 2 destinos. No sepultamento do rico, Carlos, eu acho que veio o prefeito. Eu acho que o governador estava presente. O delegado de polícia também estava. Os comerciantes estavam. Quem está entendendo isso aqui? Porque era um homem de sucesso na terra. Estava todo mundo lá. Que homem bom, que homem trabalhador, próspero, rico. Mas a Bíblia diz que ele foi levado para o Hades, para o lugar do sofrimento. E as riquezas ficaram, alguém desfrutou delas. Ele trabalhou para alguém, mas ele não pôde desfrutar. E ele foi levado para o lugar do sofrimento. Enquanto isso, Lázaro, os anjos pegaram ele e levaram para o seio de Abraão. Duas mortes, 2 vidas, 2 sepultamentos, mas 2 destinos. Aleluia. E a Bíblia diz que o rico, irmãos, lá no Hades, lugar de sofrimento, aí não é o inferno propriamente dito. É um lugar dos mortos, mas é de sofrimento. Porque o Hades vai ser inaugurado, o inferno vai ser inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta, lá em Apocalipse. Enquanto isso, ele olhando para Lázaro e diz: Pai Abraão, olha só, irmãos, quantos beberam água hoje? Quantos beberam um copo de água geladinho hoje? Que delícia, né? Que delícia tomar um copo de água gelado, né?
mas lá no inferno nem água tem. Ele diz: pai Abraão, diz para Lázaro molhar a ponta do seu dedinho e colocar na minha língua. Molhar a ponta do dedo, que já iria satisfazer ele. E o pai Abraão diz que não pode, de lá não pode mais sair. Ele diz: então, pede para Lázaro lá avisar os meus irmãos, que eu ainda tenho 5 irmãos. Aleluia. Evangelista William, de repente ele virou evangelista. Só que era no inferno, já não adiantava mais. Evangelista no inferno não adianta. Orar, onde mais vai ter oração é no inferno, clamor. Mas não adianta mais. Deus não vai ouvir, Deus não vai atender. Não adianta. Lugar de orar é aqui. Tem crente que não quer orar aqui. Mas lá no inferno vai ser um lugar demais. Cadê a semana de oração? Cadê o mês de oração? Vai ter um ano, a vida toda eterna lá de sofrimento. Mas não adianta mais. Lá no inferno muitos vão se converter, evangelistas, pastores, mas não adianta mais. De repente ele se converteu no inferno, de repente virou evangelista, mas não adianta mais. Sabe o que o pai Abraão disse? Eles têm Moisés, ou seja, uma figura de linguagem. Eles têm a lei, eles têm a doutrina, eles têm a minha palavra, e tem mais, eles têm os profetas, que eles ouçam eles. Aí ele diz assim: mas pai Abraão, se algum morto ressuscitar e descer, eles vão crer. Porque ele passou por isso. Os profetas pregaram e ele não ouviu. Na cabeça dele, se alguém viesse: eu ressuscitei, estou pregando, de repente vai ouvir. Aí ele diz assim: se ele não ouve Moisés, se não ouve os profetas, tampouco ouvirá aquele que ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou e mesmo assim até hoje tem judeu que não crê em Jesus. Até hoje tem judeu que não crê em Jesus. Não haverá mais o que fazer, irmãos. A hora que fazer é agora. A hora de servir o Senhor é agora. Quem pode glorificar o Senhor? É agora. Versículo 30, ele disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, se arrependeria. Aí o pai Abraão, porém Abraão lhe disse: se não ouve Moisés, ou seja, se não ouve os mandamentos do Senhor, se não ouve a doutrina e nem os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Aleluia. Quer o conselho de Deus, irmãos? Quem quer o conselho de Deus? Dê mais crédito às pregações. Dê mais crédito à palavra do Senhor. Dê mais crédito aos profetas. Obedeça ao Senhor. Porque eu creio que tem profeta neste altar. Eu creio que todos que pregam essa palavra, pode ser uma criança, Deus está usando como profeta. Quantos recebem essa palavra? A maior notícia de toda a terra: Jesus Cristo está retornando para buscar a sua noiva. Aleluia. O casamento em Israel dividia em 3 fases. Quantas fases? 3 fases. Primeira fase era o compromisso. O jovem rapaz, Esther está de olho, Mateus está, presta atenção, Mateus. O jovem ia na casa da noiva com a carta de compromisso e mostrava para o seu pai. E dava um cálice de vinho para a noiva beber. Se a noiva bebesse, é porque o pai aceitou o contrato de casamento. E ali era firmado o compromisso. E a noiva agora, a menina estava aliançada e compromissada com seu noivo. A segunda fase era o desposamento. Ela era desposada. Ou seja, as famílias se reuniam. Era como noivado hoje, vamos colocar assim.
O contrato era um namoro, desposamento, por isso que Maria era desposada de José, mas não podia coabitar. Era o momento que as famílias se reuniam para presentear a noiva. Enquanto isso, o noivo estava preparando a casa e o quarto de núpcias na casa do pai. E o pai só autorizava o noivo buscar a noiva, raptar a noiva, quando tudo estivesse pronto. Quem já pegou? A Bíblia diz que Jesus, ele veio. Hoje nós vamos participar do cálice da ceia. E aquele que beber é porque aceitou o contrato com o Senhor Jesus. É porque está aliançado pela aliança do Novo Testamento com Jesus. O noivo veio, o noivo voltou para a casa do pai. Ele falou: eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar para buscar a minha noiva. Oh, aleluia! A terceira fase é as bodas. É quando o noivo chega na casa da noiva à noite, toca o chofar, toca a trombeta, a noiva sai preparada, adornada para celebrar 7 dias de bodas. Irmãos, vai chegar o dia. Você pode adorar o nome do Senhor. Vai chegar o dia das bodas. Vai chegar o dia do encontro com o noivo. Mas enquanto isso, a noiva está consagrada, a noiva está separada, não existe mais nenhum amor, aleluia, todos os amores foram jogados fora, o único amor da noiva é o seu noivo. Nós estamos sendo resguardados para o nosso noivo. Você pode adorar o nome do Senhor. Você pode adorar o nome do Senhor. João capítulo 14, versículo 1 ao 3 diz: não se turbe o nosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar, para que aonde eu esteja vós também. O noivo só está esperando a ordem do pai. Quando o pai falar: está tudo pronto, pode ir raptar a minha noiva. Quem é noiva? Quem é noiva? Quem é noiva? Aleluia! Tem que ter azeite, tem que estar adornada, tem que ser virgem, tem que ser pura, tem que ser uma noiva santa. Aleluia. E hoje nós vamos tomar o cálice mais uma vez, para renovar nosso contrato, renovar nossa aliança. O noivo foi preparar, diga, ele foi preparar. Saber da volta de Cristo, irmão, prover confiança na igreja, coragem, conforto, consolo para viver as nossas aflições presentes. O texto clássico do arrebatamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: não quero, tem que prender esse microfone aqui, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. É a última trombeta que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51, 52, se eu não me engano. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Quem quer ficar vivo aí quando o Senhor arrebatar a igreja? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que morreram e ressuscitaram nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, toca no ombro do teu irmão. Portanto, consolai-vos, fala para ele, uns aos outros, com estas palavras. Oh, aleluia!
glorificados. E se morrermos, também seremos glorificados. Irmãos, as profecias bíblicas nos ensinam sobre a soberania de Deus, que Deus está no controle da história. Salmo 115, versículo 3 vai dizer: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo que me apraz. Não, e faz tudo que lhe apraz. Irmãos, por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Se Ele curar, eu dou glória. Se Ele levar, diaconisa Denise, nós damos glória. Se Ele me der saúde, eu dou glória. Se Ele permitir eu viver, mas viver sem saúde, eu vou ter que dar glória. Porque Ele faz tudo, diácono Lorival, o que lhe apraz. Saber da volta de Cristo nos dá a esperança de um mundo sem esperança. Paulo vai escrever a Tito, capítulo 2, versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Será que nós estamos esperançosos dessa bendita esperança? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Por isso que nós temos que viver, irmão, não como necios, mas como prudentes. Efésios 5,15. Remindo o tempo, irmãos. Nós não temos o tempo todo para decidir. Paulo vai dizer sobre o nosso futuro e nos revela uma visão temporária de vida aqui na terra. Romanos 8,18 ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Levante as tuas mãos e coloque de pé agora em nome de Jesus. Diga: não é para ser comparada. O que nós passamos aqui não é para se comparar com a glória de que há de ser revelada. Aleluia. Tiago vai dizer, capítulo 4, versículo 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida como vapor aparece um pouco e depois desvanece, irmão. Então, enquanto nós aguardamos a profecia, do retorno de Cristo, a igreja tem que santificar. Aleluia. A noiva, irmãos, eu fico imaginando quem casou aqui há pouco tempo. A diaconisa Adriana, né? Já estou profetizando. A Adriana casou aqui tem quantos anos, Adriana? Quem casou aqui em 2 anos? A irmã Jaqueline, 2 anos? E a preparação para o casamento das noivas? Foi quanto tempo antes? Eu fico imaginando a ansiedade, né? O noivo fica ansioso também, mas a noiva deve ficar mais, né? Que hora vai chegar meu noivo? Que horas... E tem que se preparar, irmãos. É salão, é isso, é vestido, é tanta coisa. Nós temos que nos preparar, porque quando a trombeta soar, a igreja tem que, como o presbítero Marcos fala, a mala tem que estar pronta, irmãos. A mala tem que estar pronta. Quando você vê esses filmes policiais aí, de detetive, infiltrado, quando eles alugam um apartamento, um lugar, eles já estão todos preparados, né? Porque a hora que der batida, a hora que descobrirem eles, não pode ter muito tempo. Ih, cadê o telefone? Cadê? Não, está tudo já preparado. Quando a trombeta soar, quem tem azeite vai, quem não tem vai ficar. Não haverá tempo para comprar azeite. A hora de comprar é agora. A hora de correr atrás do prejuízo é agora. Cada um sabe da sua... Fecha teus olhos. Cada um sabe da tua condição espiritual. Aleluia. Para nós finalizarmos, irmão, curve a sua cabeça. O Senhor tanto que fez por Israel. Amós capítulo 4, só resumindo, nós vamos escutar o refrão até o versículo 12. Deus permitiu faltar pão, mas o texto no final diz: contudo não vos converteste a mim, diz o Senhor. Deus permitiu a falta de chuva, eles andaram de cidade em cidade atrás de água. Aí o texto diz no versículo 7: contudo não vos converteste a mim.
Deus feriu com queimadura as hortas, as vinhas, as figueiras foram comidas. Aí o texto vai dizer no versículo 9: contudo não vos converteste a mim. Deus enviou peste. Aí eu quero parafrasear: Deus enviou Covid, Deus enviou gripe espanhola, Deus enviou tanta coisa, matou os jovens à espada, contudo não vos converteste ao Senhor. Aí o versículo 12 vai dizer: agora o Senhor diz: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei. Agora prepara para o meu retorno, para a salvação? Não, prepare-te para encontrares com o teu Deus. Aleluia. Encontro de juízo, irmãos. E eu quero fechar com Apocalipse 22:17. Tinha outras coisas para falar, mas por causa do horário. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida.